Gênesis capítulo 15. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura a partir do verso 1. E a palavra de Deus nos diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não se... Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e um pássaro e uma pombinha. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Vamos parar por aqui a leitura. Feche mais uma vez seus olhos. Pai, obrigado pela palavra que lemos. Sabemos que essa palavra em si já tem poder sobre as nossas vidas. Mas, Senhor, nós te pedimos que o Senhor traga sobre nós uma revelação acerca dessa palavra. Aquilo que o Senhor tem individualmente para cada pessoa que está nesse lugar, Senhor. Que cada um possa meditar no Senhor e possa estar com o Espírito, com o coração aberto, para receber da parte do Senhor uma palavra rema, uma revelação dos céus. E eu creio, Senhor, que no nome poderoso de Jesus, o Senhor fará coisas grandiosas através desta palavra em nossas vidas. E é para a glória do Teu nome que nós oramos. Repreendemos, Senhor, todo espírito de distração, de dispersão e de sono, e declaramos ainda mais que é o Senhor quem nos enche, e que é o Senhor quem faz sobre as nossas vidas, para a glória do Teu nome é que estamos aqui, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa que eu sei que você já sabe, mas é necessário sermos relembrados sempre disso. Deus tem promessas para a sua vida. Você pode dizer amém? Querido, eu se fosse você, eu dava um grito, pulava, jogava a cadeira para cima, porque isso é tremendo, é maravilhoso. Deus tem promessas para a sua vida. Aleluia, amém. É assim que nós precisamos entender e compreender. Deus tem sempre promessas. As promessas de Deus, elas são garantidas para a minha vida e para a sua vida. Deus cumpre o que fala, e elas não deixarão de serem cumpridas, porque aquele que nos promete é aquele que cumpre, porque Ele é justo e é fiel para cumprir. Amém? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Aleluia. Mas eu tenho uma revelação tremenda para você nessa noite. Não é no seu tempo. Essa é a grande revelação. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus que as coisas acontecem. Aleluia. As promessas vão se cumprir, mas elas se cumprem quando Deus determina o tempo certo, e aí acontece. Não adianta nós ficarmos brigando com Deus porque promessas não foram cumpridas. Pastor, mas já passaram-se 20 anos. Ok, querido, talvez possa passar mais 20, mas entenda uma coisa, elas vão se cumprir. Aleluia. Porque quem prometeu foi o nosso Deus, e Ele não falha nas suas promessas. Mas nós devemos buscar essas promessas. Aleluia. Eu preciso buscar as promessas que Deus tem para mim. Mas pastor, como eu posso buscar uma promessa de Deus? Cumprindo a palavra de Deus. Muito simples. Fazendo o que este livro da lei te ensina a fazer.
Assim você vai estar buscando cumprir sobre a sua vida a palavra de Deus, e as promessas de Deus vêm sobre você. Elas não vão tardar. Você não vai atrapalhar o processo de Deus na sua vida. Amém? Olha aí para essa pessoa bonita do seu lado e diga: meu irmão, não atrapalhe o processo de Deus na sua vida. Não atrapalhe o processo de Deus na sua vida. Queridos, nós não podemos atrapalhar. Nós estamos findando o ano, estamos nos últimos minutos do ano de 2019. E talvez você esteja aí choramingando com Deus e dizendo: poxa, não se cumpriu nenhuma promessa de Deus sobre minha vida esse ano. Calma, tem 2020. As coisas vão acontecer quando Deus determinar. Quando Deus liberar dos céus, você vai receber, você pode ter certeza disso. Mas há uma necessidade, eu preciso me alinhar com Deus para que as coisas aconteçam. Eu preciso aprender através da palavra de Deus a me manter em Deus para que as coisas fluam e aconteçam na minha vida. Aleluia. E talvez você tenha passado o ano inteiro reclamando. 2019 inteiro, poxa, as coisas não acontecem, as coisas não fluem, o trabalho está ruim, o dinheiro está pouco. Chega em casa, a mulher briga com você. Chega em casa, o filho te pede dinheiro e você não dá, e ele também briga com você. E se olha para um lado e para o outro e diz: Deus, cadê o Senhor? É verdade? Mas querido, calma. Para um pouquinho. Busque ouvir a voz de Deus. Deus está lá com você, Ele está aqui. Ele está em todos os lugares que nós estamos, porque Ele é Deus e Ele faz parte da nossa vida. Aleluia. Ele habita em você através do Espírito Santo, que Ele delegou, que Ele entregou a nós. Então calma. Não adianta brigar com Deus. É uma briga desigual. Você nunca vai vencer Deus. Alguns homens até tentaram. Jacó tentou lutar com Deus. A Bíblia diz que ele até prevaleceu, porque ele se alinhou com Deus. Deus brigou com Jacó para que Jacó pudesse se alinhar com ele. E ele se alinhou com Deus. Ele diz: eu não te deixarei. Eu não vou. Ele disse que não ia largar aquele anjo que era a representação do próprio Deus. E aquele anjo tocou na coxa de Jacó e subiu. Mas a partir daquele momento, ele teve sua vida transformada. E é isso que Deus quer: transformar nossas vidas. E a partir daí as promessas começam a se cumprir, as coisas começam a fluir, começam a acontecer. Mas há um tempo certo para que isso aconteça. Se você tem promessa, querido, em nome de Jesus, você vai receber. Descanse em Deus. E nessa noite, eu quero ser um facilitador aqui para a sua vida, para trazer essa palavra para você, para que nós possamos aprender com aquilo que nós acabamos de ler aqui, como exemplo de Abrão, de como ele se conduziu naquele momento que ele estava tão angustiado, falando com Deus, que queria um filho, que queria uma descendência. E aconteceram coisas maravilhosas ali, coisas tremendas naquela conversa. Nessa conversa que nós lemos aqui, que ele teve com Deus. E eu quero passar para você algumas coisas com relação a isso. Eu quero te dar uma direção, através dessa leitura, para o ano de 2020. Para que nós possamos de fato, sim, acertar mais do que errar. E creia. Você precisa crer. 2019, nós acertamos mais do que erramos. Pastor, por que o senhor afirma isso? Porque estamos aqui alegres, felizes, e temos esse Deus maravilhoso conosco. Aleluia. Todas as vezes que erramos, foi porque nós, com a nossa mente, tomamos decisões erradas. E todas as vezes que acertamos, foi porque Deus nos instruiu e nos conduziu. Então o mérito, a honra, a glória é de Deus. Aleluia. Mas queridos, eu preciso te dar uma direção para 2020. E a primeira direção que eu quero te dar, à luz da palavra que lemos: ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Quando nós lemos aqui do versículo 1 e também no versículo 4,
Versículo 1 diz assim: e veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão. E o versículo 4 diz: respondeu logo o Senhor. Então, querido, para receber as promessas do Senhor é preciso ouvir Deus. Não tem como eu receber promessa sem ouvir a voz do Senhor. A minha esposa recebeu uma palavra tremenda da parte de Deus, que 2020 seria o ano de promessas cumpridas. Você pode dizer amém? E através dessa revelação que ela teve de Deus, Deus me inspirou nessa palavra. E eu orando, Deus me disse: eu tenho promessas para cumprir em 2020 sobre esse povo. Ano de promessas cumpridas. Vá recebendo aí, porque eu creio que o findar de 2019 vai ser tremendo para as nossas vidas. E o abrir de 2020 vai ser maravilhoso. Aleluia. Seria impossível, irmãos, receber algo de que você não conhece, algo sem você ouvir e algo sem você confiar. Mas tudo isso só vai acontecer, eu só vou entender, conhecer, se eu buscar ouvir a voz de Deus. E aí sim eu vou confiar, porque Ele está falando. Amém? O primeiro versículo do texto que nós lemos, Deus nos garantiu. Primeiro, segurança. Ele disse: não temas. Segunda coisa que Ele nos garantiu, proteção. Ele disse: eu sou teu escudo. E terceira coisa, recompensa. Ele disse: teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. O teu galardão será grande. Então Deus nos prometeu aqui três coisas: segurança, proteção e recompensa. E essas promessas de Deus, elas se cumpriram na vida de Abrão. E olha só, aqui nós temos um grande exemplo, um grande homem de Deus. Abrão é nada mais, nada menos do que o homem que foi conhecido como pai da fé. O herói, um dos heróis da fé, o primeiro citado, lá em Hebreus 11. Então, nós precisamos entender, e quando Abrão sentiu essa confiança de que ele receberia a promessa que Deus falou a ele, a vida dele mudou, irmãos. Ele passou a viver seguro de que Deus o protegia, porque ele sabia que iria receber a recompensa de Deus. Aleluia. Portanto, quando eu ouço a voz de Deus, eu compreendo, eu tenho esse discernimento para entender que é Deus que está falando comigo, isso vai gerar segurança sobre a minha vida, isso vai me trazer proteção, e no final, isso vai trazer recompensa. Aleluia. Portanto, eu preciso aprender a ouvir a voz do meu Deus. Abraão, irmãos, tinha uma vida de intimidade com Deus tão intensa, que além de ouvir a Deus, ele também falava com Deus. E preste atenção que ele sentia Deus no coração dele. E Deus, quando Abrão falava com Deus, Deus respondia a Abrão. A história começou um pouco atrás, lá em Ur dos Caldeus. Abrão recebeu uma palavra do céu da parte de Deus, e foi só uma voz que ele ouviu. E ele disse: Abrão. E eu creio que ele olhou para um lado, olhou para o outro, tem alguém falando comigo. Abrão. E ele compreendeu que vinha do alto. Ele: sim. E o Senhor disse a ele: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, e vá para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Agora imagine você ouvindo isso. Você sairia da sua casa, da sua zona de conforto, do seio familiar, e você sairia andando, sem saber para onde ir. Foi isso que Abrão fez. Ele obedeceu.
E essas coisas assim que para o homem normal é loucura, foi que tornou esse homem de Deus, Abrão, o pai da fé. Porque ele começou a acreditar nisso. E a Bíblia nos diz aqui no texto que isso foi creditado ou imputado como justiça. Porque esse homem, ele decidiu ouvir Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E não somente ouviu, mas obedeceu. E isso é interessante, queridos, porque isso nos leva a entender que Deus tem mais para nós. Se Deus fez na vida de Abrão, e fez na vida de outros homens e mulheres que foram citados na Bíblia, Ele não vai fazer na sua vida? Obviamente, querido, que vai. Por isso a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, porque se eu olhar para isso e tirar proveito de tudo isso para a minha vida, e me alimentar disso, e começar a viver como a Bíblia me manda viver, inevitavelmente vai acontecer também na minha vida. Mas pastor, como isso acontece? Pela fé. Não adianta nada eu ficar lendo a Bíblia sem acreditar na Bíblia. Não adianta nada eu somente ler, mas eu preciso compreender o que Deus está falando comigo através da leitura que eu estou fazendo. Eu preciso ouvir Deus. Amém? Segunda coisa que eu tenho para te falar, nesses últimos minutos de 2019, para que você saia daqui bem alimentado para enfrentar 2020. Segunda coisa, saia da tenda. No verso 5, logo no começo, a parte A do versículo diz: então conduziu para fora. Deus o conduziu. Deus conduziu Abrão para fora da tenda. Deus tirou Abrão de dentro da tenda dele. Deus conduziu para fora. Quando Deus ainda estava falando com Abrão. Então, Abrão precisava... Eu entendo que Abrão precisava espairecer um pouco, sair de dentro daquele casulo que ele estava. Então Deus falou: Abrão, sai fora, vem para fora, vem para fora. Eu preciso falar com você lá fora, não é aqui dentro não. Aqui você não está enxergando, aqui você não está vendo, aqui você não está tendo visão. Sai, porque eu tenho algo para você. Então Deus compreendeu isso e conduziu Abrão para fora para poder respirar um pouco. Eu entendo que Abrão estava muito ansioso, irmãos, porque tenda representa o meio que nós vivemos. A casa representa o meio que ele vivia, a tenda representava o meio que ele vivia. Do mesmo modo que Abrão, nós também precisamos sair das nossas tendas, queridos. Deixar o comodismo de lado, deixar o isolamento para contemplar as nossas possibilidades em Deus, porque Deus tem muita coisa para nos entregar ainda. Quando a pessoa se fecha dentro ali do seu mundinho, ele não consegue mais sonhar, porque ele vai ficar sufocado com seus próprios problemas, ele fica enjaulado ali, ele fica preso naquele casulo e não acha mais a saída, ele se sufoca. Sair da tenda também, irmãos, aí em direção ao próximo, para ver que existem pessoas que estão também passando por lutas, por dificuldades, como nós também passamos. Muitas vezes a gente fica fechado, o homem fica fechado nele mesmo, e não olha para o lado, não olha para lugar nenhum. E quando nós saímos do nosso casulo, da nossa tenda, nós vamos ver que tem pessoas que também enfrentam problemas, e talvez até maiores do que os nossos, e essas pessoas estão vencendo. Então por que nós não podemos vencer? Então, querido, nós precisamos acordar para aquilo que Deus está falando conosco hoje. O ano 2020 precisa ser o ano que você vai de fato sim sair da sua tenda. Você vai respirar, você vai compreender o que Deus tem para você, você vai ver as possibilidades que Deus coloca diante de você, para ter uma vida melhor, para crescer, para desenvolver, para fazer algo que sim, seja algo que vai
contribuir para o crescimento do reino de Deus. Você não pode mais ficar preso nessa tenda, nesse casulo. Você precisa sair disso. Aleluia. Quando você visita um hospital, visita um asilo, quando você visita uma creche, quando você visita um presídio, irmãos, aí você vai perceber que tem muitas pessoas que estão em situações piores do que a sua. Quando você sai da sua zona de conforto, quando você sai da sua tenda e começa a ir em alguns lugares, você vai compreender a vida que você está tendo. Porque muitas vezes a gente se fecha tanto que a gente não vê o que a gente está vivendo, querido. A gente começa a ver só coisa ruim, só o que não dá certo, só o que não está fluindo. E ficamos cegos para aquilo que Deus já fez. E ficamos cegos para as bênçãos que já recebemos de Deus. Ficamos cegos para as promessas que já foram cumpridas nas nossas vidas. Portanto, saia da sua tenda. Terceira coisa que eu quero te falar nessa noite: olhe para o céu. Comece a olhar para o céu. Deus mandou Abraão olhar para cima. Deus mandou Abraão contemplar o céu. Ele precisava parar e olhar apenas para o alto. Ou seja, olhar para o que estava acontecendo com a vida dele. Olhar para o que Deus estava falando e prometendo a ele. Olhar para ver que existia uma saída. Que Deus iria cumprir o que estava falando. E Deus começou a motivar ele. E o verso 15 diz assim: você, porém, irá em paz. Não, irmãos, é antes. Verso 13: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, e também serão escravizados. Não, mais para trás, mais para antes um pouquinho. Segura aí que eu vou achar. É 5. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a tua descendência. Está compreendendo isso? O que Deus está falando para você nessa noite? Deus tem promessas para você. E talvez você esteja andando com a sua cabeça baixa, encurvada, e não está sendo capaz nem de ouvir, nem de obedecer a Deus, para olhar para o alto e ver as promessas que Deus tem para você. A palavra de Deus diz que é do alto que vem o nosso socorro. Mas eu quero acrescentar, eu quero te dizer que é do alto que vem a palavra rema para a sua vida. Deus tem promessas, e Ele vai cumprir essas promessas. Ele disse para Abraão: olha para o céu, olha para o alto, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Deus sabia que ele jamais conseguiria contar. Abraão, é isso aí que eu tenho para você. Assim será a tua descendência. Você não vai poder contar. E talvez para você esteja faltando somente isso: acreditar tanto em Deus a ponto de olhar para o alto e compreender que Deus tem promessa para a sua vida. Entender que Deus tem algo novo para você. Entender que Deus pode mudar as circunstâncias do que você está vivendo. Não tem problema que Deus não possa resolver. Não existe nada, absolutamente nada que Deus
não possa fazer. Eu costumo dizer que o Deus que eu sirvo é o Deus do possível, porque para Deus não existe o impossível. A palavra impossível não consta no dicionário de Deus. A Bíblia diz que Ele pode todas as coisas. Então Ele é o Deus do possível. E é esse Deus quem está aqui. E é esse Deus que está liberando palavras para você. E é esse Deus que está dizendo para você: ei, acorda, sai do seu casulo, sai da sua tenda, olha para o alto. Eu tenho promessas para a sua vida. E essas promessas se cumprirão. 2020, o ano de promessas cumpridas. Você só precisa acreditar. E não importa quanto tempo faz que Deus entregou promessas para você, elas se cumprirão, irmãos. E pode ser em 2020, pode ser daqui a pouco. Deus vai cumprir o que Ele falou para você. Olhe para o alto. E quando nós olhamos para o alto, irmãos, nós vemos o que parece um imenso pano azul esticado, e nós vemos a imensidão. Você consegue ver um fim no céu? É assim Deus comigo e com você. São promessas sem fim. Ele tem muita coisa, Ele pode. E Ele pode fazer. O Senhor não te trouxe aqui essa noite simplesmente para participar de uma virada de ano. O Senhor te trouxe aqui essa noite para te dizer que Ele pode mudar o rumo da sua vida. E que você só precisa crer. Independente de ser 2019 ou 2020, Deus pode fazer por você. Deus pode alterar algo, irmãos. Deus pode fazer. Um rei chamado Ezequias recebeu uma palavra de morte: rei, arruma tua casa, você vai morrer. Ele simplesmente se voltou para a parede e disse: Senhor, o Senhor é um Deus que sabe quem eu sou. Senhor, olha quantas coisas eu já fiz. Senhor, tem misericórdia de mim. Acrescenta, Senhor, vida. E o profeta Isaías, que chegou e liberou essa palavra para o rei, da parte de Deus, Deus quem mandou, estava ainda saindo do palácio. E esse mesmo Deus ouviu a oração daquele homem que estava com o coração quebrantado, um coração em Deus naquele momento. E Deus voltou e falou lá a Isaías, antes dele sair do palácio: Isaías, volte lá e diga a Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos sobre a vida dele. Ele não vai mais morrer hoje. Ele não precisa arrumar a casa agora, porque ele não vai morrer agora. Você está entendendo isso, querido? O Deus que eu sirvo é um Deus de promessas cumpridas. Eu tenho tanta fé em Deus que eu creio que todas as promessas que Ele já liberou sobre a minha vida já estão cumpridas. Mesmo eu não estando vivendo-as ainda, eu creio que já estão cumpridas, porque o Deus que eu sirvo, Ele é fiel, Ele é justo, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Você só precisa acreditar nisso. Você só precisa crer. Oh, irmão, se você soubesse o que Deus tem para você, se você soubesse o que esse Deus que você serve pode fazer, nós precisamos crer e adorar, somente adorar. E a última coisa que eu quero te falar nessa noite, talvez seja o que vai desvendar seus olhos e vai fazer você voar em Deus. Creia na promessa. A palavra de Deus diz que tudo, absolutamente tudo, é possível àquele que crê. E se você é um desses loucos por Jesus, se você é um desses aí que crê no que Deus fala para você, e que crê no que Deus já prometeu, crê que
vai acontecer. Se você é uma dessas pessoas, então você vai viver o melhor dessa terra. Porque não existe nada melhor do que acreditar no Deus que servimos, do que crer nele e crer nas promessas que Ele tem para liberar. Verso 6 diz que Abraão creu no Senhor e isto foi imputado por justiça. Isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu, ele acreditou. Quando Abraão começou a ouvir a voz de Deus, saiu de si mesmo, ou seja, saiu da sua tenda e começou a olhar para o céu e contar as estrelas, e começou a crer no poder de Deus sobre a vida dele. É isso que nós precisamos, irmãos, crer no poder de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa acreditar nisso. Você precisa crer no poder que Deus tem para exercer coisas grandes e maravilhosas sobre a sua vida. Um cara que era perseguidor de cristãos, chamado Saulo, ele se juntava com os soldados romanos e perseguia cristãos, matava cristãos. Certa feita ele estava indo para o caminho para Damasco, por um caminho, e a palavra de Deus diz que uma luz apareceu a ele, e ele era contrário a Jesus. Jesus era o grande inimigo dele, porque ele não acreditava que Jesus fosse o Messias. Ele acreditava em Deus, conhecia as leis de Deus, mas não acreditava em Jesus como Messias. E por isso ele perseguia Jesus. E veio aquela luz sobre ele, ele se prostrou em terra, ele caiu. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E aquela voz disse: eu sou Jesus, aquele que você tanto persegue. E a partir dali, aquele cara que era perseguidor de cristãos, passou a ser um cristão. Imagine você, de um momento para outro, Deus consegue mudar a mentalidade de uma pessoa totalmente. Paulo foi totalmente mudado, Saulo foi totalmente mudado. Não que o nome dele, a gente costuma dizer, o nome dele foi mudado, é porque numa região era Saulo e em outra região Saulo se chamava Paulo. Não é que ele teve o nome mudado, mas algo na vida daquele homem foi alterado. E ele passou a servir aquele que ele perseguia. Querido, eu quero te dizer uma coisa: se você acreditar nas coisas que Deus tem para a sua vida, tudo vai mudar na sua vida. Absolutamente tudo. Deus pode fazer sim, porque Ele é Deus. Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Você só precisa acreditar em todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Você precisa crer nisso. Se você quer viver um ano melhor, se você quer um 2020 melhor para a sua vida, creia nas promessas de Deus. Acredite. Ele nos tira dos piores lugares e nos coloca assentado com os príncipes dessa terra. Para finalizar, um homem chamado Davi, ainda não era homem, era um menino, cuidava das ovelhas do pai. E esse rapaz, quando estava cuidando das ovelhas do pai, teve o tempo, uma estação, a estação de matar leões e de matar ursos, para cuidar das ovelhas do pai. E ninguém sabia disso. Deus levantou um profeta chamado Samuel, mandou à casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir o próximo rei de Israel. Aquele rapaz que ninguém conhecia, nem mesmo a família acreditava muito nele, chegou na casa do pai porque foi chamado pelo profeta, porque o profeta já tinha olhado todos os outros filhos de Jessé e nenhum deles foi aprovado por Deus. E então Davi chegou e Deus disse: esse menino, derrame óleo na cabeça dele, ele será o próximo rei de Israel. Calma,
Ele só foi ungido, ele ainda não era rei. Então ele saiu do leão e do urso, passou pela casa do pai e chegou ao templo do gigante. Um gigante afrontava o exército de Israel. Davi chegou no fronte de guerra, viu aquele gigante afrontando o exército de Israel e não tinha ninguém com coragem suficiente para enfrentar o gigante. Davi foi lá, enfrentou o gigante e degolou o gigante e trouxe a cabeça. Segunda fase, segunda estação, a estação de matar gigantes. Mas esse menino que se tornou homem chegou à próxima estação e foi coroado rei de Israel. Sabe quem fez isso? O Deus que você serve, crente. Você sabe por que nós ainda não fomos coroados como reis do Brasil, ou seja, como presidente dessa nação? Porque nós não estamos passando pelas estações certas que Deus tem para nós. Nós não estamos acreditando nas promessas que Deus tem para nós. Porque no dia que esse povo que está sentado bem aqui começar a acreditar nas promessas de Deus, ninguém vai nos segurar. Nós seremos coroados reis, príncipes. Nós vamos, irmãos, transformar essa nação para a glória de Deus.